Bem-vindos de volta à Plotoria, pessoal. Hoje estamos começando algo novo, o episódio 1 da nossa série semanal, onde toda semana mergulhamos em um manha diferente, novos mundos, novo caos, mas a mesma gente de sempre. E acreditem em mim, começamos com um insano, cavaleiros, demônios, habilidades e um protagonista que basicamente dá cedrum em trauma como se fosse um esporte competitivo. Se você curte fantasia sombria, destinos quebrados e protagonistas que encaram o mundo e dizem: "Não, eu não vou morrer no horário marcado", então você está no lugar certo. Ou talvez não. Aviso rápido, essa história não começa devagar. Ela começa com um campo de batalha, uma contagem de corpos e uma decisão terrível virando a personalidade inteira de alguém. Então pega um lanche, se acomoda aí e vamos assistir um futuro boss final tentando reescrever o próprio final, uma escolha insana de cada vez. Certo, vamos começar. A luz da lua cobre o campo de batalha com um brilho prateado, estrelas espalhadas no céu como testemunhas que escolheram não interferir. Uma formação de cavaleiros em armaduras permanece firme e rígida, o metal refletindo brilho enquanto o vapor da respiração se mistura ao ar frio da noite. Então uma voz corta tudo, afiada, autoritária, puxando a atenção deles para frente e apertando ainda mais seus punhos nas armas. O comandante grita a ordem de ataque, chamando a figura solitária à frente de demônio e ordenando sua morte. Os cavaleiros avançam, botas raspando na pedra, escudos se erguendo enquanto correm. O chamado demônio se move primeiro, disparando em corrida direto contra a formação que se aproxima, com o foco fixo no homem que ainda gritava ordens. Ele inclina o corpo na corrida em direção ao comandante, ombros baixos, espada já em movimento. A lâmina descreve um único arco, limpo, decisivo, atravessando o espaço onde o comandante estava dando ordens. O homem cai no meio da frase, a autoridade terminando tão abruptamente quanto a própria vida, seu corpo batendo no chão antes mesmo do eco do aço desaparecer. Lição de liderança do dia: não faça discurso dentro do alcance de uma espada. O demônio não para entre os caídos. Ele finca os pés no chão, se inclina para frente e bate uma mão aberta contra o solo. O poder responde instantaneamente, se espalhando a partir da palma enquanto uma onda de fogo roxo irrompe e se espalha pelo campo. Ao que parece, chamá-lo de demônio foi menos um insulto, e mais um diagnóstico precoce. As chamas se espalham rápido e rasteiras, envolvendo armaduras e engolindo cada cavaleiro onde estavam. Não há fuga, nem segunda tentativa de formação, apenas corpos caindo enquanto o fogo os consome, deixando o silêncio para trás. Quando a luz desaparece, nada mais se move além do próprio demônio. Respirando com dificuldade, a força o abandona de uma vez. Ele cai de joelhos em meio ao solo queimado, os ombros cedendo, o ar entrando e saindo do peito em puxões irregulares. O cansaço o mantém ali, cabeça baixa, a espada pendendo inútil ao lado do corpo. Então algo muda no limite da sua percepção. Ele levanta a cabeça e se vira, os olhos acompanhando o movimento enquanto uma figura solitária se aproxima pelos destroços. Uma cavaleira surge à vista, cabelos vermelhos vivos contra a escuridão, a postura tensa de dor e fúria. Ela para poucos metros, o rosto contorcido, e o chama pelo nome, Nox von Linhaber. A voz dela treme ao acusá-lo de ter feito um pacto com o diabo, de ter traído tudo aquilo em que acreditava. As palavras acertam em cheio, feitas para ferir tanto quanto condenar. Nox continua respirando, se recompondo antes de responder. Ele olha além dela, para o campo destruído, e deixa um leve sorriso tocar seus lábios, fino, cansado. Então, de lado, ele diz que provavelmente realmente parece traição, mas insiste que foram eles que o abandonaram primeiro. A frustração rompe o controle dela. Ela rebate, mandando ele parar de distorcer palavras e simplesmente explicar quando foi que se tornou assim. A pergunta fica suspensa no ar, pesada, exigindo um começo. Nox ergue o olhar novamente e diz que a história dele não começou com um passo à frente. Começou como um impacto, súbito e violento. O mundo se fragmenta. Uma tela de notificação aparece, anunciando a conclusão da primeira parte de um jogo chamado Inner Lunatic, com o total de finalizações subindo para 27. Por trás da tela está Yu-Shan, a mesa uma bagunça. Olhos cansados, mas satisfeitos, reconhecendo os itens raros obtidos e os objetivos ocultos concluídos.
Mas a satisfação não dura. Uma verdade mais silenciosa se impõe, o conhecimento de que disseram a ele que morrerá no próximo mês. O quarto parece menor quando a memória o arrasta 2 anos para trás, para corredores de hospital e salas estéreis. Os médicos haviam pedido que ele ficasse calmo, que escutasse com atenção. Exames foram feitos repetidas vezes, com resultados cruéis e consistentes. Não havia solução, apenas analgésicos e instruções para usá-los quando a dor se tornasse insuportável. A forma da medicina moderna dizer, boa sorte. Nada mais a fazer. Fazer exames de novo, em hospitais diferentes, mas sem mudança alguma. Agora ele está sentado sozinho, percebendo que 2 anos inteiros já se passaram. Ele olha para o calendário e, sem aviso, o corpo trai, ele se curva para frente, tossindo, sangue escorrendo para as mãos. Ele encara as manchas vermelhas, a compreensão finalmente se encaixando. Ele não grita nem entra em pânico. Aceita com uma clareza vazia, reconhecendo que se obsessar com o fim não vai afastá-lo. A aceitação não torna isso gentil, apenas silencioso. As notificações soam novamente, puxando de volta. Confirmações de consultas hospitalares se acumulam na tela, impessoais e automáticas. A solidão pesa mais quando ele percebe que ninguém foi atrás dele depois da perda de memória, e que não há mais ninguém para quem ligar. A condição o mantém preso dentro de casa, as paredes se fechando dia após dia. Papéis se espalham pela mesa, grupos de apoio para câncer em estágio avançado, panfletos de igreja, informações sobre cuidados paliativos. O peso de tudo isso rompe sua resistência, e ele varre os documentos para o lado enquanto lágrimas escapam apesar do esforço para contê-las. E o Chan volta o olhar para o monitor. O jogo espera, perguntando se ele quer iniciar uma nova rodada. Com tudo mais arrancado dele, isso parece a última coisa que ainda lhe oferece uma escolha. Ele digita um nome, Car, e se recosta, pensando em que tipo de personagem criar. Um gênio em mana, um mestre da espada, possibilidades infinitas passam pela mente. Então um aviso surge, listando as penalidades por acumular talentos demais e aconselhando moderação. Os olhos dele descem até o slot neutro vazio e depois para os traços negativos. Um se destaca imediatamente, doença terminal. Nem o jogo tentou ser sutil. Ele fica em silêncio por um segundo, processando. Então ri, um som curto e amargo, percebendo que o personagem reflete a própria realidade. Mesmo assim, ele aceita. A confirmação pisca, e ao avançar uma sensação estranha o atinge de repente. O quarto gira, ele cai da cadeira, o coração disparando com o pensamento, talvez este seja realmente o fim. Na tela, um texto anuncia a criação bem-sucedida do personagem. E o Chan acha que já está acostumado com a ideia de morrer. Ainda assim, se for agora, ele quer ir nos próprios termos. Outra mensagem aparece, informando que o nome do personagem foi alterado à força. As porcentagens de sincronização começam a subir, 4, 6, 19, antes de travar abruptamente em 71. O sistema declara as configurações completas. Quando a consciência retorna, a primeira coisa que ele sente é incredulidade. E o Chan se levanta e examina um ambiente estranhamente familiar, dúvida e espanto colidindo. Ele caminha até um espelho, passos cuidadosos, como se o mundo pudesse se despedaçar se ele se apressasse. O reflexo encarando de volta parece errado e familiar ao mesmo tempo. O reconhecimento vem como um golpe, ele se tornou Nox von Linhaber, o pior personagem desse jogo amaldiçoado. Todas as informações invadem sua mente de uma vez. A família Linhaber é poderosa, uma das 3 famílias mais fortes que utilizam o elemento da escuridão. Eles são ligados à Lunatic, uma organização criminosa dentro do jogo. E Nox é o mais jovem da família. O nome Linhaber é associado a uma esgrima excelente. No entanto, Nox é a única exceção à regra. Ele odeia a própria sorte, o destino, a vida, por causa disso. Então faz algo estúpido, ele firma um pacto com algo considerado proibido no reino da magia. Um pacto com o diabo.
assim, tornando-se o pior flagelo conhecido no universo de Inner Lunatic. Então a realização chega com choque e excitação ao mesmo tempo. Nox tem 14 anos, humano, alinhado à escuridão. Yu-Shan lê os detalhes enquanto a janela de status paira à sua frente, o entusiasmo desaparecendo rápido quando vê o quão baixa é a estamina. 2 pontos. Quase morto até mesmo aqui. Ele percorre os traços. Uma entrada neutra, manifestação da escuridão, chama sua atenção brevemente antes que a lista de negativos o arraste para baixo novamente. Doença terminal, fraqueza, enfermidades frequentes, membros frios, possessão. O sistema não suaviza o golpe. Ele lista o tempo de vida restante, 1 ano. Novo mundo. Mesmo prazo, pelo menos o cenário mudou. E então cai a ficha, ele é o personagem que criou antes de perder a consciência. Ele tenta entender por que escolheria algo assim. Então a resposta surge, ele queria alguém que entendesse o que é estar sozinho e morrendo, alguém que carregasse o mesmo peso. Ele só não esperava se tornar essa pessoa. Um novo alerta interrompe seus pensamentos, mensagem não lida. A curiosidade o leva a abrir. A mensagem o cumprimenta como Yu-Shan, então se corrige, chamando de Nox. A precisão o deixa inquieto. Yu-Shan era um nome de paz que ele nem consegue lembrar, um passado já fragmentado. Ele se pergunta se quem o trouxe até ali sabe mais sobre ele do que ele mesmo. O sistema continua, explicando que ele não se lembrará de tudo, mas que a mensagem precisa ser entregue. Ela o dá boas-vindas de volta, comentando casualmente suas conquistas dos últimos 2 anos e afirmando que ele merece estar ali. As palavras chegam suaves, ao mesmo tempo, esmagadoras. Nox fica parado, atônito, incapaz de conciliar a familiaridade da mensagem com o quão impossível tudo aquilo parece. E pela primeira vez desde que acordou nesse corpo, ele não sabe se deve sentir medo ou esperança. A ideia de que seu antigo mundo realmente desapareceu se recusa a se fixar na mente, ficando ali como uma mentira que o cérebro rejeita. O sistema responde com calma, admitindo que há partes de si mesmo que não consegue explicar, mas insistindo que quer ajudá-lo. Nox quase se preocupa ao ler a palavra ajudar, porque nada na situação dele parece generoso. Antes que ele possa insistir, o sistema propõe um caminho à frente. Aconselha que ele se matricule na Academia Eliden, construa força e permaneça próximo aos trilhos da história principal, prometendo que a verdade se revelará naturalmente. Quando a presença do sistema começa a se dissipar, Nox solta em descrença se é só isso que ele vai receber. O silêncio é a resposta. Sozinho, a ansiedade aperta o peito enquanto os pensamentos colidem. Ele renasceu como o boss final de Inner Lunatic. Sim, o garoto terminal de 14 anos era o boss final. E ainda assim, Nox se preocupa ao ser instruído a seguir o mesmo caminho da história que termina com sua morte. Não importa como ele tente justificar, o fim é o mesmo. Seguir a história principal significa chegar ao ponto em que Nox von Lin-Aber deveria morrer. A mente dele corre, recusando-se a aceitar essa inevitabilidade sem lutar. Mesmo que este mundo tenha substituído a realidade, ele não abandonará a busca por suas memórias perdidas. Ele decide seguir de perto a história principal, descobrir por que foi trazido para ali e fazer tudo o que for possível para sobreviver. E se sobreviver exigir isso, ele abraçará completamente o papel de vilão. A realização se acomoda com uma estranha familiaridade. 2 anos antes de perder as memórias, ele já vivia sob uma sentença de morte, cada dia assombrado pelo medo do que viria. Mas, ainda assim, essa vida era muito mais empolgante que a anterior. A curiosidade corta o turbilhão. Ele pergunta ao sistema a data atual. Quando aparece 4 de fevereiro de 1812, a urgência o atinge de imediato. O tempo é curto. Curto demais. Ele tem apenas 1 ano até o início das matrículas da Academia Eliden. E até a própria morte. Com o maxilar tenso, ele decide iniciar sua 28ª tentativa, sabendo que atrasar só lhe custará mais do que pode pagar. Ele estende a mão para a porta, e a dor explode nos ossos do pulso. A pele fica vermelha quando ele congela no meio do movimento, os dedos se fechando por reflexo. Uma notificação surge,
anunciando a ativação de um traço negativo. O sistema explica de forma clínica. Doença constante desencadeou inflamação no pulso, nível 1, e recomenda descanso. Knox encara a mensagem e solta um xingamento abafado, atônito. Ele entra no corredor, segurando a mão junto ao peito. Cada movimento envia uma pulsação surda pelo pulso, e uma pergunta inquietante rasteja pela mente: o que exatamente há de errado com esse corpo? Ele nunca se sentiu tão frágil. Então ele esbarra em alguém. Uma criada tropeça para trás, a bandeja inclinando enquanto pratos se espatifam no chão. Ela suspira, olha para cima e os olhos se arregalam ao reconhecê-lo. Ela chama seu nome, jovem mestre Knox, com a voz trêmula. Ele olha para o cabelo castanho e as pupilas laranja claras dela, e um lampejo de reconhecimento explode dolorosamente na cabeça. Lona. Fragmentos emergem. Memórias vagas dessa criada falando mal dele quando achava que não estava ouvindo. Knox observa os olhos cheios de lágrimas, se perguntando se aquela figura frágil era mesmo a mesma garota daquelas lembranças. Ele deixa o momento se alongar, então decide perdoá-la. Não de forma gentil. Um sorriso perturbador se forma em seu rosto enquanto ele considera silenciosamente quanto futuros erros poderiam custar a ela. Lona se enrijece, entende o aviso sem que seja dito, e acena rapidamente. O corredor fica estranhamente silencioso. Mordomos e criadas observam, chocados, como se esperassem um ataque que nunca vem. Knox percebe as expressões e se pergunta que tipo de vida levava para que calma parecesse algo antinatural. Lona quebra o silêncio com cuidado, perguntando para onde ele vai tão cedo. Knox responde simplesmente que está indo ao salão de treino. O choque percorre os servos, a descrença estampada nos rostos. Knox sorri diante da reação e acrescenta que Lona irá acompanhá-lo. O medo atravessa o rosto dela enquanto tenta imaginar suas intenções envolvendo espadas de madeira, mas ela obedece. Momentos depois, caminham juntos rumo ao salão de treino. Enquanto andam, os pensamentos de Knox se voltam para dentro novamente. Sobrevivência se tornou a única regra que importa. Depois de já ter tocado a morte uma vez, ele se recusa a deixá-la levá-lo novamente sem resistência. Ele diminui o passo, postura pensativa, olhar distante. Este mundo pode ser cruel, mas ele ainda tem uma chance. 27 jogadas anteriores encheram sua mente com conhecimento inacessível a qualquer outro. Inner Lunatic não era famoso apenas por sua história de anjos, demônios e o Império. Seu verdadeiro atrativo estava na profundidade da personalização de caminhos. Traços moldavam tudo. Traços de baixo nível podiam ser acumulados. Mas traços de gênio eram raros, normalmente limitados a um só. E ainda assim, ele quebrou essa regra. Explorando a análise falha do sistema, ele forçou 2 traços de gênio. Gênio da espada e gênio lutador concediam domínio absoluto da lâmina, enquanto o gênio da ultrasensibilidade elevava a sensibilidade mágica, tornando o uso de feitiços muito mais eficiente. Enquanto caminha, ele cataloga mentalmente outros traços que ainda trabalham a seu favor. Olho perceptivo permite visualizar o status dos outros. Ator talentoso deixa se adaptar a qualquer situação. Coração de aço mantém sua mente estável em combate, não importa a pressão. Então vêm os negativos. A doença terminal lança sombra sobre todos eles. Maldição do fraco. Enfermidades frequentes. Mãos e pés frios. Possessão. Ele sabe o que significam. Mãos e pés frios tornam regiões geladas letais sem habilidades de aquecimento. Enfermidades frequentes garantem colapso pelo menos uma vez por capítulo. E a maldição do fraco reduz o crescimento pela metade enquanto dobra a vulnerabilidade a debuffs. Passo a passo, ele aceita a realidade. Não há atalhos. Apenas progresso cuidadoso. Lona observa parar, confusa, se perguntando se ele realmente pretende entrar no salão de treino. A descrença dela se aprofunda quando ele volta a andar direto para o portão. Ele o empurra e entra. O primeiro obstáculo o aguarda, a maldição do fraco. Uma condição presente desde o nascimento, drenando o potencial antes mesmo de florescer. Espada em mãos,
Ele começa a praticar. Os movimentos são desajeitados, os braços tremendo mais cedo do que o esperado. Cada golpe custa mais energia do que deveria. O desespero se infiltra enquanto a respiração se torna pesada. Não importa como ele analise, a conclusão é brutal. Ele está condenado. Ele desaba no chão, o peito subindo e descendo, encarando o teto como se lesse as primeiras linhas de uma tragédia que já conhece bem demais. Ele não consegue nem balançar a espada 7 vezes antes de o corpo falhar. O peso da maldição o esmaga. Ele fica ali, ofegante, raiva e exaustão se misturando na mesma medida. O olhar vagueia e ele nota a abundância de armas pelo salão. Faz sentido. A família Linhaber nasceu da espada. Eram conhecidos como a Alta Casa da Lâmina e da Escuridão, mestres em imbuir armas com magia do atributo sombrio. Seu legado remontava a Vankishir, a lâmina negra da dominação, a espada lendária do comandante transmitida de chefe em chefe da família. Conforme a respiração se estabiliza, seus pensamentos mudam. Nascer em uma família nobre traz vantagens além da esgrima. Riqueza, por exemplo. E então vem mais riqueza. E mais riqueza ainda. Um sorriso se espalha pelo rosto ao considerar isso. A fortuna dos Linhaber é tão vasta que até um filho caçula inútil como Nox poderia viver confortavelmente sem jamais trabalhar. Ele duvida que seu pai, Theodor, alguma vez se importou com o uso responsável do dinheiro. Esse tipo de responsabilidade nunca combinou com o Nox mimado de antes. Afinal, ele é o filho mais novo de uma casa nobre, e seu papel nessa história sempre foi dolorosamente claro. Nox se força a ficar de pé, as pernas tremendo como se quisessem desistir no meio do caminho. A lembrança do pânico de Lona mais cedo surge, ela implorando para que ele não a arrastasse para punições estranhas, como se estivesse falando com um desastre ambulante de título nobre. Minutos antes, ela havia aparecido com uma espada de madeira e uma toalha, colocando tudo como se fosse uma tarefa matinal comum. Mesmo fazendo isso, continuava encarando-o como se não soubesse se ele ia treinar ou cometer um crime. E, sinceramente, com a reputação dele, é uma dúvida justa. Agora, de volta ao salão, Nox percebe que não há mais ninguém por perto. Ele ergue a mão e chama Lona para perto, como se tentasse não chamar um animal. Mesmo assim, Lona se enrijece, olhos arregalados, voz pequena, dizendo que ele estava planejando bater nela afinal. Nox, irritado, pergunta do que ela está falando e então estica a mão e puxa a orelha dela. Ele a puxa para perto, perto o suficiente para os ombros dela se enrijecerem, e se inclina para sussurrar direto em seu ouvido. Lona se afasta no instante em que entende, gritando em descrença como se tivesse ouvido o pior plano possível. Ela o encara ofendida e diz que, se ele realmente quer comprar aquilo, já que é caro e lixo ao mesmo tempo, que faça. Nox não negocia. Ele a corta de forma brusca, perguntando se ela está respondendo ao próprio mestre. Lona engole em seco, a voz trêmula ao concordar, e se vira para sair com aquela obediência assombrada de quem aprendeu as regras de sobrevivência em uma casa nobre. Nox permanece ali, já calculando a linha do tempo na cabeça. Ele precisa disso até amanhã, e espera que ela seja rápida. Ele se serve de chá enquanto a mente retorna direto ao verdadeiro problema, a maldição, a fraqueza e a estamina patética que desmorona após poucos golpes. Se ele não resolver isso, não sobreviverá a nada, história, academia, duelo, nada. Uma voz interrompe seus pensamentos antes que ele afunde demais. Um mordomo entra no espaço como se fosse dono do ar ao redor. Rodvel Dirnaro. Nox o reconhece imediatamente, e esse reconhecimento vem com um peso impossível de ignorar. Rodvel não é apenas um servo, ele é o mordomo-chefe da propriedade Linhaber, conselheiro de Theodor Linhaber, o chefe da família. Este é um homem cujas palavras se tornam consequências. Ele o classifica como uma grande ameaça no início do jogo. A postura de Nox se enrijece ao considerar o que esse encontro pode significar. Rodvel percebeu algo estranho? Ouviu alguma coisa? O comportamento repentino de vou treinar racionou alarmes em uma casa que espera que ele seja inútil para sempre? Ele ativa o traço positivo, ator talentoso,
e deixa a máscara assumir o lugar. Ele questiona por que o mordomo-chefe está ali, apontando que a atenção de Rodvel deveria estar no chefe da família. Rodvel responde de forma neutra, dizendo que veio por ordens para entregar uma notícia. Então diz claramente: Knox foi instruído a comparecer ao jantar desta noite. As palavras caem, e Knox hesita, porque não conhece bem o suficiente a dinâmica familiar para entrar naquela sala com segurança. Ele responde com cautela, expressando relutância. Rodvel não discute em voz alta, mas a tensão está ali. Por dentro, parece ponderar por que o mestre ordenaria que Knox aparecesse no jantar. Então Rodvel acrescenta outra informação: uma jovem da família Schelener chegou, solicitando treinamento como cavaleira. Ele torna o aviso mais direto ao simplificar. Se Knox se recusar, provavelmente irritará o chefe da família. Knox solta um longo suspiro resignado, e só isso já diz que ele irá. Rodvel observa com um olhar estreito e questionador, admitindo em voz alta que algo parece diferente em Knox hoje. A expressão de Knox endurece de imediato. Ele pergunta se Rodvel tem algo que queira dizer. Rodvel não recua, ele aponta o óbvio. Knox nunca ligou para a espada antes, então por que ir sozinho ao salão de treino agora? Knox responde com um olhar duro e controlado, deixando a autoridade pingar no ar. Ele avisa Rodvel para não ultrapassar limites, lembrando que ele é um mordomo e que as ações de Knox não são para ele interrogar. Qualquer coisa assim no futuro, ele não vai perdoar. A frase acerta em cheio, e Rodvel fica visivelmente abalado. Ele se desculpa, reconhecendo que passou do limite. Knox vai embora sem oferecer calor algum, deixando Rodvel para trás com a mente cheia de perguntas e a percepção silenciosa de que isso precisa ser reportado. Dentro do quarto, Knox fecha a porta e finalmente se permite respirar. Ele fica ali por um instante, se recompondo, não estava preparado para um evento desses tão cedo. Então sua mente volta para a garota Schelener, Thalia von Schelener. Por que ela está aqui tão cedo? A noite chega, e o jantar vira exatamente o que Knox espera de uma família nobre, uma sala onde sorrir é só mais um tipo de lâmina. Atis e Alan, irmãos gêmeos, voltam a atenção para ele como se estivessem esperando o dia inteiro pelo hobby favorito deles. Alan faz um show de surpresa por Knox ter aparecido, reclamando que a refeição foi arruinada só pela presença dele. Atis também pressiona, perguntando se Knox ainda se arrepende de fazer parte da família, e Alan repete como se fosse um dueto ensaiado. Então Alan mira mais baixo, acusando Knox de ter espancado uma criada e um mordomo. Atis completa, declarando que Knox é um caso perdido. Knox não vacila. Ele permanece calmo, porque sabe que não fez isso, mas ainda assim dói. A atmosfera muda quando Theodor von Linhaber chega. Knox o cumprimenta, plenamente consciente do poder que se senta à mesa. E ao lado dele, há uma garota. Uma linda garota ruiva entra em seguida e se apresenta, Thalia von Schelener. Theodor anuncia que ela pediu treino de cavalaria e ficará na propriedade, pedindo que todos a recebam calorosamente. Knox olha para ela e sente a ironia atravessá-lo como uma lâmina. Em Inner Lunatic, Thalia é a heroína. E o vilão é o corpo que ele está vestindo agora. Theodor nota a presença de Knox e admite que está bastante surpreso. Então sugere que prossigam com a refeição, já que todos estão aqui. Enquanto a comida e a conversa avançam, Knox observa Atis e Alan se inclinando na direção do pai, claramente se preparando para alguma coisa. Atis fala primeiro, propondo que já é hora de decidir quem entrará na academia e lhe dê em seguida. Theodor pondera e então concorda, sim, está na hora. A atenção de Knox se aguça na mesma hora. A Academia Eliden é a espinha dorsal da história principal de Inner Lunatic, o lugar onde os alunos enfrentam provações e lutam contra demônios. Se ele vai seguir a história enquanto constrói o próprio poder e aliados, ele precisa estar lá. Theodor explica a restrição com o tom de um homem que dita a lei, não preferência. A Academia Eliden permite apenas 3 membros de cada família, uma limitação criada para reduzir a influência da nobreza. Theodor já usou 2 vagas com o primeiro e o segundo filho. Sobra um ingresso. Uma última entrada.
Nox sente o peso se acomodar no estômago. Se ele não garantir essa última vaga, vai perder acesso à academia, ao caminho da história e aos aliados de que precisa para sobreviver. Ele escuta, o rosto controlado, enquanto a mente começa a planejar em torno de uma única frase: custe o que custar. Ele se pronuncia antes que qualquer um consiga dominar o momento. Ele conclui que Theodore está propondo uma luta entre os irmãos. Theodore parece genuinamente surpreso, não esperava que Nox se interessasse em entrar na academia. Mas então confirma. Um duelo será realizado no salão de treino daqui a um mês, seguindo a tradição da família. O vencedor ganha o direito de entrar na academia Eliden. Atis começa a zombar imediatamente, mandando Nox ficar quieto para não se humilhar. Alan aumenta ainda mais, dizendo que Nox nunca nem usou uma espada, então não tem chance contra eles. A confiança deles não é sutil, é alto bastante para virar arma. Nox, por outro lado, fala com calma enquanto Tali o observa. Ele ergue a taça e toma um gole tranquilo, deixando o momento respirar. Então responde sem levantar a voz, dizendo que podem conversar de novo depois que ele vencer. A mesa reage na hora. Alan grita em descrença, como se Nox tivesse acabado de dizer que sabe voar. Nox não muda de postura. Provocações não mudam o cronograma, e insultos não afiam a lâmina dele. Ele olha à frente e declara, com firmeza, que será ele a entrar na academia Eliden. Theodore fica surpreso, mas Aides e Alan queimam de raiva, como se a confiança dele fosse um insulto. Talia dá uma risadinha com a declaração, comentando de onde vem tanta confiança, como se estivesse se divertindo com um garoto entrando no fogo. Nox olha para ela, e um incômodo silencioso se enrosca no peito. Chamar a atenção da heroína da história não é uma vitória, às vezes, é o começo da execução. Mais tarde, à noite, por trás de portas e títulos, Theodore se senta no escritório e confirma o que Rodvel relatou. Algo em Nox mudou. Theodore considera todas as possibilidades dessa mudança. Talvez Nox tenha sido possuído por um demônio. Não pode ser. Mas ele admite uma coisa com clareza: Nox capturou sua atenção, e para um chefe de família, a atenção nunca é inofensiva. Ele ordena que Rodvel continue observando Nox de perto. No dia seguinte, Nox está no salão de treino novamente, correndo com tanta força que o suor escurece a pele e o ar sai áspero do peito. Os pés continuam, mas os pulmões parecem estar registrando reclamações formais. Perto dali, criadas conversam alto o suficiente para serem grosseiras. Uma comenta quantas vezes ele tem aparecido ali. Outra menciona o duelo em um mês e o fato de Nox, do nada, treinar como se a vida dependesse disso. A curiosidade delas vai girando em espiral, porque na cabeça delas jovem mestre Nox e dedicação não costumam existir na mesma frase. Nox ouve cada palavra, não de forma vaga, de forma nítida, cortante, como se o som fosse entregue nas mãos dele. Ele pisca através do suor e se pergunta se ganhou algum traço para isso, porque não tem como antigo ele perceber tanto. Nesse instante, uma mensagem do sistema aparece. A estamina dele aumentou, um pouquinho. Nox encara o número como se aquilo o tivesse ofendido pessoalmente. Ele resmunga, decepcionado, porque o aumento é minúsculo, e estamina não é um bônus legal para ele. É o muro na frente de todo o resto. Sem estamina suficiente, os traços gênio da espada e gênio lutador não passam de uma porta trancada com a chave jogada no oceano. Ele sabe a exigência. A estamina precisa chegar a 4 para que o traço possa ser realmente utilizado. Qualquer personagem que não fosse o Nox no jogo começaria com estamina acima de 4. A frustração aquece o rosto mais do que o treino. A maldição corta o crescimento pela metade, e o traço de doença terminal o esmaga do outro lado como uma bota. A matemática vira uma crueldade simples. Para ganhar o que os outros ganham naturalmente, ele precisa trabalhar 4 vezes mais só para receber migalhas. O peso dessa realidade fica nos ombros dele mesmo enquanto continua correndo. Mas ele força o desespero para longe, porque se afogar nele não aumenta status nenhum. Um som na entrada puxa sua atenção. Lona chega, empurrando um carrinho cheio dos materiais que ele exigiu ontem.
Nox se vira para ela, surpreso por ela ter conseguido tão rápido. Ele a reconhece, e no instante em que os suprimentos estão à sua frente, a confiança dele muda. As peças estão aqui. Agora o plano realmente pode andar. Lona olha para o carrinho como se fosse uma bomba. Ela pergunta por que ele precisa disso, dizendo quão perigoso é e o quão caro deve ter sido. Ela até aponta para o pergaminho e sugere que é a única coisa que parece remotamente útil. Nox responde com calma, insinuando que o problema não são os materiais. São as pessoas. As pessoas simplesmente não sabem como usar isso. Ele não explica mais. Apenas se abaixa, pega um frasco de elixir e engole tudo num gole brutal, como se estivesse tentando provar algo com a própria garganta. Lona entra em pânico na hora, gritando que é veneno. A pele de Nox fica brilhando de suor quando os efeitos batem, e ele admite, sim, é forte. Uma notificação pisca. Ele consumiu o veneno da cobra de 3 cabeças, e sua estamina aumentará temporariamente pela metade. Então o sistema adiciona a parte que faz a alma de Lona sair do corpo. O contador de morte começou, e ele tem 10 minutos até morrer. O medo dela vira ação. Ela grita que vai chamar o mordomo-chefe. Mas Nox a impede, mandando esperar. Ele sabia 2 formas de parar veneno. A primeira envolvia deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Infelizmente, essa opção não existe neste mundo. Senão ele já estaria inscrito na plotoria. Então, antes que Lona discuta de novo, ele pega a segunda opção, um núcleo de golem, e engole, ignorando os pedidos dela. Lona quase engasga com o próprio pânico, gritando que o núcleo não é feito para ser consumido. Outra notificação aparece. Ele consumiu o núcleo de um golem, e começará a se petrificar lentamente. Por um segundo, parece que Nox está dando cedrum no próprio funeral. Então o sistema joga outra coisa em cima. Um efeito oculto foi ativado. O veneno da cobra de 3 cabeças está reagindo com um núcleo do golem. A expressão de Nox muda, satisfeita, como se o caos estivesse exatamente onde deveria estar. Ele sabe para que núcleos de golem normalmente servem: petrificar vítimas, aumentar defesa rápido, até criar golems artificiais. Mas combinado com aquele veneno específico, algo especial acontece. As notificações continuam empilhando. Um efeito especial ativa. O veneno da cobra é diluído. E então aparece a linha que ele estava esperando, a maldição do fraco desaparece. O corpo de Nox permanece no lugar, mas o alívio dentro dele faz barulho. A maldição que estava esmagando o crescimento dele sumiu. Lona não compartilha a alegria. Lágrimas enchem os olhos dela enquanto encara Nox, apavorada de que ele vá morrer. Ela parece exatamente uma criada que acabou de ajudar o próprio mestre a sair da vida. Nox ignora o medo e começa a desabotoar a camisa. Lona cobre os olhos na hora, engasgando de choque e vergonha como se tivesse levado um escândalo inesperado na cara. Então Nox pega outro frasco e despeja o elixir sobre a própria cabeça. O líquido escorre pelo cabelo e pelo rosto, pingando nas roupas. Uma nova sequência de notificações aparece. O orvalho da fada da lembrança anula a petrificação do núcleo do golem. Outra peça escondida se ativa. E então a recompensa se encaixa, um traço temporário, bênção do crescimento, concedido pela interação entre o orvalho e o núcleo. O sorriso de Nox volta, satisfeito, porque o plano está se desenrolando exatamente como ele queria. O sistema explica o efeito: bênção do crescimento vai dobrar o crescimento da estamina dele até ela chegar a 5. Agora só resta um item no carrinho. O pergaminho. Nox o pega e usa imediatamente. Uma notificação confirma que o pergaminho de crescimento rápido de estamina foi ativado. A taxa de crescimento da estamina dele foi dobrada. Nox fica ali, encharcado de elixir, calculando a nova realidade. A maldição se foi. A bênção vai suavizar os debuffs da doença terminal. O pergaminho acumula com ela. Pela conta dele, a taxa de crescimento agora deve ser 2 vezes maior do que a dos outros personagens.
Isso significa que a estamina pode chegar a 4 e o traço da espada finalmente destrava para valer. E, de repente, um mês já não parece mais uma sentença de morte. Lona não aguenta o tranco emocional. Ela se joga nele, agarrando com os braços, quase derrubando Nox do equilíbrio. Os olhos cheios de lágrimas procuram o rosto dele enquanto ela pergunta se ele está bem. Nox faz uma careta, irritado, e manda ela trazer uma toalha, mas ao ver Lona tremendo como se fosse se quebrar, ele suaviza o tom. Ele sorri e diz que está bem. Lona insiste que ele deveria descansar, que deveriam chamar o mordomo-chefe, que algo precisa ser feito. Nox repete, ele está bem. Lona olha para cima e pergunta o que ele pretende fazer agora. Nox responde com uma palavra só, como se fosse uma ordem para o mundo. Correr. E então ele faz exatamente isso. Nox e Lona disparam pelo salão de treino, o movimento cortando o espaço tão rápido que chama a atenção. Perto dali, Thalia observa, os olhos seguindo os dois. Thalia tem observado Nox, e a confusão dela vira irritação. Ela questiona por que alguém tão fraco aceitaria um duelo contra os próprios irmãos. A criada dela, Emma, tenta puxar a atenção e lembra sobre etiqueta, sobre não falar de um membro da família Linhaber. Thalia corta Emma. A frustração vaza na voz dela enquanto aponta o óbvio. Nox só corre, ele não treina com espada de jeito nenhum. Ele até recusou a ajuda dos cavaleiros Linhaber. Na cabeça dela, ele está se inscrevendo para apanhar em um mês, então por que isso incomoda tanto? Mesmo assim, a irritação não passa. Então ela se move. Thalia diz a Emma que já volta e caminha em direção ao salão de treino. Ela se aproxima quando Nox está descansando e se apresenta, dizendo o nome diretamente. Nox ergue o olhar e, por dentro, entra em pânico. Ele pergunta o que ela quer e menciona que já ouviu o nome dela antes. Thalia cora com a frieza dele, como se ele fosse da família Schleiner. Mas, nos próprios pensamentos, ela assume que ele deve estar atordoado com a beleza dela. Então ela o confronta. Pergunta se ele realmente acredita que pode vencer os irmãos e se foi por isso que aceitou o duelo. Ela aponta para o que ele está fazendo, correndo, e questiona se ele acha que vai vencer só dando voltas assim. E então ela oferece ajuda. Direta, reta, como se estivesse jogando uma boia que ele seria louco de recusar. Nox recusa mesmo assim. Ele manda ela sumir, calmo e seco, com zero interesse no apoio dela. Thalia congela, chocada por alguém falar com ela desse jeito quando ela está oferecendo ajuda. Ela fica vermelha ao reagir em voz alta, ofendida com a rejeição. Ao lado, Lona observa e pensa que, se Nox continuar falando assim, toda garota do continente vai odiá-lo. Thalia para de tentar. Ela se vira para sair do salão, claramente irritada, e vai embora com aquela energia tensa e ofendida de quem não está acostumada a ouvir não. Nox espera até ela se afastar. Então ativa o olho perceptivo. A janela de status dela se abre, e ele a analisa. Os atributos são impressionantes, especialmente a estamina, muito acima da maioria dos homens adultos. Mesmo que ela ainda não esteja no nível dos maiores mestres da espada do continente ou dos 4 grandes magos, ela tem potencial para chegar lá. Ele nota a magia de atributo fogo e entende exatamente o que isso significa nessa história. Ela pode lutar contra demônios. Ela pode crescer. E num futuro próximo, esse fogo vai despertar em chamas brancas, e essas chamas serão usadas para queimar a versão corrompida de Nox. Torná-la uma aliada não é uma opção, porque o futuro mudaria de forma dramática. Mas o caminho é uma lâmina fina, ele ainda precisa seguir a história original enquanto desvia da morte que ela foi feita para entregar. Para que se dar ao trabalho de ter uma boa relação com alguém destinada a atravessar seu peito com uma espada? Um mês inteiro se passa. Thalia caminha por um corredor com pensamentos altos o suficiente para preencher o espaço. Ela revira os elogios que vem recebendo por aprender rápido e o peso das expectativas por ser da família Schleiner. Mas os elogios não apagam a sombra no peito. Porque, não importa o quanto ela evolua, ela sempre se mede pelo talento absurdo da irmã. A distância parece permanente. E ela se pega pensando se tem sequer o direito de sonhar em virar cavaleira.
Então ela lembra o que um cavaleiro deve ser. Não alguém engolido pela ganância. Alguém disciplinado, capaz de se sacrificar por algo maior do que si mesmo. Não é só moral. É forma. Esgrima. Técnica correta. O tipo de domínio que aparece na postura, na pegada e no jeito que você se move com a lâmina na mão. Então a mente dela deriva para Nox, um cara que corre como treino e acha que pode derrotar irmãos que treinam há anos, e essa ideia não se assenta. Ela não acredita. Ela acha que ele não tem chance nenhuma. No dia seguinte, o ringue do duelo está lotado. No centro, Nox e Alan se encaram enquanto os espectadores se apertam ao redor, reunidos para ver a luta oficial que vai decidir quem ganha o direito de entrar na Academia Eliden. Até a Psylla, a primeira esposa de Theodore, está presente, garantindo que esse momento seja testemunhado como deve ser. Perto dali, o mordomo-chefe fica próximo o suficiente para ouvir o chefe da família chamá-lo. Theodore pergunta o que ele acha que vai acontecer. O mordomo dá a resposta óbvia: Alan muito provavelmente vai vencer. A família também espera esse resultado. Mas por dentro o mordomo hesita, porque a pergunta do chefe parece uma armadilha, como se ele quisesse ouvir outra coisa. Mesmo com as mudanças recentes de Nox, o mordomo ainda acha absurda a ideia de Nox vencer. Ele sabe o que é habilidade com espada de verdade. Complexa ou simples, não importa. O que importa é o quanto você treinou e quanta dedicação colocou nisso. E para superar alguém que já está na frente? Só existe um jeito. Uma muralha esmagadora de talento que faz o outro se ajoelhar. O mordomo se pergunta se Nox tem esse tipo de dom nato. E antes que consiga concluir, o chefe da família fala de novo, admitindo que talvez a chance não seja zero. Afinal, o filho mais novo carrega sangue Linhaber, talvez, só talvez, esse sangue esconda o talento de um imperador da espada. No campo do duelo, Nox recebe uma notificação que bate como um tapa. Gênio da espada e gênio lutador está inativo. Ele trava o maxilar, pensando que a sorte dele deve estar em números negativos, porque apesar de tudo, ele ainda não conseguiu chegar à estamina 4. A estamina dele está em 3,8. Perto o bastante para provocar, longe o bastante para arruinar. Dias antes, ele estava correndo de novo, empurrando o corpo no suor e na falta de ar, vendo várias notificações dispararem enquanto a estamina subia em migalhas de 0,1. Ao lado dele, Lona também corria, exausta, reclamando e perguntando se ela realmente precisava continuar fazendo isso com ele. Nox limpou o suor do rosto e respondeu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu estaria sofrendo sozinho, quer dizer, eu estaria sozinho sem você. Os olhos de Lona se encheram de água, ele deixou escapar o motivo real bem ali. Nox enfiou uma toalha nas mãos dela e deu outra tarefa. Ela inflou as bochechas, fazendo bico como se quisesse recusar, mas não pudesse. Nox provocou, dizendo que ela estava xingando ele na cabeça. Lona negou na hora, e então inventou uma desculpa. Nox riu, e por um segundo a corrida quase parece normal. Então a curiosidade bate. Ele pensa em usar o olho perceptivo nela, só para ver. Quando usa, o número choca. A estamina de Lona é 4,5. Maior que a dele, mesmo depois de todo esse esforço. Nox encara, atônito, percebendo que a família Linhaber é tão absurda que até uma criada tem estamina acima de 4. E a estamina dele é menor que a de uma personagem secundária. Agora, de volta ao ringue, Alan fala primeiro. Ele diz que Nox deveria simplesmente desistir. Até finge que está sendo gentil, dizendo que Nox é a vergonha da família e que não quer bater nele com tanta força. Os olhos de Alan deslizam até Thalia, e a verdade escapa. Ele quer impressioná-la. E acha que Nox vai ajudá-lo a conseguir isso. Nox inclina a cabeça de leve, sem saber se isso é coragem ou estupidez. Então ele olha para a estamina de Alan, 8. Ele precisa de alguma coisa para derrotá-lo, senão é inútil. A mente de Nox vira uma chave na mesma hora, caçando um caminho.
A voz do árbitro corta a multidão e anuncia oficialmente o duelo entre Nox e Alan pela vaga de admissão na Academia Eliden. Ele deixa as regras claras. Os dois devem aceitar o resultado, e não serão toleradas objeções. O ar se aperta ao redor dessas palavras, porque nessa família a tradição é só violência com burocracia. Nox sente o nervosismo se espalhar pelo corpo, porque esse duelo não é só orgulho. Tudo depende disso. Ele precisa das memórias, precisa de respostas, e precisa chegar ao centro daquela carta. Porque quando o período de 1 ano acabar, a vida dele deixa de ser ameaça e vira contagem regressiva. O árbitro pergunta uma última vez se eles estão prontos. Então declara que o duelo começou. Alan se move primeiro, entrando com um golpe de espada. Nox se desloca rápido para o lado, desviando limpo, os pés deslizando o suficiente para deixar a lâmina passar. Alan não para. Ele emenda com um chute. Nox levanta a espada para bloquear, mas a força ainda o empurra para trás, botas raspando, equilíbrio esticado. Alan elogia a defesa dele como se estivesse elogiando um cachorro que aprendeu um truque. E Alan continua vindo. Uma nova sequência de ataques empurra Nox para um ritmo defensivo, aço contra aço, enquanto Nox segura a posição e absorve a pressão. Na cabeça de Nox, uma verdade repete: Inner Lunatic só é consistente em uma coisa: se ele perde tudo. Mas se ele vence, ele toma o próprio destino de volta. No meio desse pensamento, uma mensagem do sistema pisca. Stamina aumenta em 0,1. O sistema dá um tapinha gentil na cabeça dele e sugere que talvez exista um jeito. Use a cabeça. E ele usa. O rosto de Nox se abre num sorriso tão brilhante que quase parece errado no meio de uma luta. Porque esse aumento minúsculo significa tudo. Significa que o próprio duelo pode conceder a ele o mundo que quer, se ele só aguentar até o ponto certo. Ele provoca Alan para tirar ele do sério. Alan vê o sorriso e assume que o cérebro de Nox levou uma sacudida. Ele devolve a provocação, perguntando se Nox apanhou tanto que bateu a cabeça, e continua atacando, dizendo que talvez mais algumas pancadas façam ele se sentir melhor. De lado, Silo observa com uma confiança tranquila, já imaginando o filho como o último a entrar na Academia Eliden. Então Alan lança um ataque mais pesado. O impacto derruba Nox no chão, e aquele instante sacode a confiança da multidão o suficiente para sussurros escaparem. Sila ouve um comentário pingando desprezo. Patético. Ela se vira, e vê o chefe da família com decepção no rosto. Os pensamentos de Psylla se afiam como um juramento. Theodore continua, sem esconder o tédio. Ele admite que estava ansioso para ver o que mudou em Nox, mas essa performance é decepcionante. O mordomo-chefe, preocupado, oferece interromper o duelo, sabendo que Nox levaria muito tempo para se recuperar se isso continuasse. O chefe da família compara Alan e Atis com o primeiro filho, e considera os dois abaixo do esperado. A mente dele deriva para a ideia de que nenhum de seus filhos tem o necessário para dominar o mundo. E ele não quer aceitar essa realidade. Ele suspira e pensa que talvez eles não mereçam herdar a Vanquisher, a lâmina negra da dominação. Então, finalmente decide, se levanta da cadeira, decidido a encerrar o duelo. E bem nessa hora, no ringue, Nox recebe outra mensagem: Stamina aumenta em 0,1 de novo. O número passa da linha. E imediatamente o sistema confirma o que ele vinha perseguindo. Gênio da espada e gênio lutador ativados. Nox explode em gargalhadas, altas e incontroláveis, fazendo Alan pensar que ele enlouqueceu. Então Nox ativa uma habilidade, e uma nova mensagem aparece: Tempo do gênio foi ativado. Theodore nota a mudança na mesma hora e encara Nox com os olhos bem abertos. Os pensamentos de Nox disparam. Existe um ditado: gênios e apenas talentosos, cada um tem o seu tempo. E naquele instante, ele sente. É o tempo dele. O mundo desacelera. Tudo ao redor se estica em câmera lenta, como se o ar tivesse engrossado e o tempo ficado mais pesado. Os movimentos de Alan ficam legíveis, atrasados, enquanto o corpo de Nox se sente mais rápido, mais afiado, capaz de reagir antes que o perigo vire dano. Ele sabe que é difícil usar uma habilidade assim, mas agora o traço está ativo,
e isso permite que ele mantenha a vantagem sem desmoronar. Nox ataca. O golpe dele acerta com força e precisão, e a espada de Alan é arrancada, escapando do punho e deixando, de repente, indefeso. A determinação de Nox endurece ao ver a vitória perto o bastante para tocar. Os olhos de Alan se erguem num estalo, a raiva acendendo enquanto o olhar trava em Nox. E pela primeira vez nesse duelo, a confiança no rosto dele começa a parecer pânico usando máscara. Nox encara o olhar furioso de Alan com uma expressão convencida, como se estivesse curtindo a vista. Ele ainda comenta que esse duelo é dele. O que deixa Alan tão frustrado que ele só consegue cuspir uma pergunta confusa, pela metade. O que foi que ele acabou de fazer? A mente de Nox se mantém afiada por trás do sorriso, porque ele sabe que não pode relaxar nem por um segundo. A habilidade que ele está usando tem limite. 5 minutos. Essa é a janela inteira que ele tem para acabar com isso, custe o que custar. Mas por fora, ele fala como se estivesse entediado o tempo todo. Ele diz para Alan e Atis que estava se segurando, que lutar um contra um com eles foi tedioso porque eles não são exatamente impressionantes. Então ele oferece uma solução. Ele manda os dois atacarem juntos, ao mesmo tempo. E ele fala isso como quem pede um tempero extra. Alan e Atis congelam, o cérebro recusando processar a audácia. Nox vira o rosto para o chefe da família e pede permissão para um 2 contra 1 contra os próprios irmãos. A expressão de Theodore muda, curiosidade misturada com dúvida, enquanto ele analisa a energia de Nox. Thalia, assistindo, sussurra com a voz tremendo, claramente preocupada. Ela não entende o que Nox está fazendo, nem por que ele está forçando tanto. Mas o chefe da família enxerga algo em Nox que não existia antes. Espírito de luta. Ele decide permitir. Scylla se levanta imediatamente, pronta para intervir, mas a voz dela não vale nada naquele momento. O chefe da família nem pisca. Com uma ordem simples, ele sinaliza o início. Alan se abaixa e pega a espada caída do chão, a determinação apertando os movimentos. O rosto de Atis se contorce de irritação, humilhado por ser feito de brinquedo diante do pai. Nox fica diante deles com um sorriso calmo e sereno, como se fosse dar um passeio, não lutar. Atis o avisa para se preparar. E então os dois irmãos atacam ao mesmo tempo. Aço colide com um estrondo metálico, o som ecoando no ringue enquanto eles fecham por 2 ângulos. O ar parece mais apertado, mais quente, conforme lâminas se chocam e pés buscam posição. Nox mantém a postura firme, ombros soltos, espada se movendo com uma eficiência limpa e controlada. Alan tenta coordenar no meio da luta, gesticulando para Atis indicando que ele pressione Nox pela esquerda. Atis responde na hora, furioso, mandando Alan calar a boca. Mesmo num 2 contra 1, eles ainda conseguem discutir como se fosse um talento de família. Nox bloqueia e desvia no caos, encontrando cada golpe no ângulo certo e redirecionando sem movimento desperdiçado. No meio dessa troca, uma mensagem do sistema aparece diante dele. O tempo do gênio concedeu um efeito especial, melhorando a proficiência de esgrima de baixo nível dele para a família da escuridão. Um sorriso surge no rosto de Nox. Dessa vez não é provocação, é reconhecimento, como se uma imagem borrada tivesse entrado em foco de repente. Momento perfeito. Ele encontra uma abertura e contra-ataca rápido. A lâmina passa pela brecha e acerta o ombro de Alan com precisão, controlada e calculada. O corpo de Alan reage na hora, e os dois irmãos começam a respirar mais pesado. Alan e Atis ofegam, ombros subindo e descendo, tentando puxar ar de volta para os pulmões. Nox fica composto diante deles, o rosto calmo, quase injustamente estável comparado ao tremor exausto deles. Thalia ainda se preocupa com Nox, se inclina e chama o nome dele. Mas, enquanto isso, ele observa os olhos dos gêmeos, lendo a confusão sem que eles precisem falar. Eles estão tentando entender como a vergonha da família virou isso. A voz de Nox corta o silêncio, avisando para não perderem o foco. Então ele avança de novo, pressionando o ataque. E no meio de tudo, apesar do risco,
Ele sente alegria de verdade só por estar segurando a espada. Um sorriso se espalha no rosto dele quando ele gira a lâmina mais uma vez. O movimento é rápido bastante para arrancar olhares arregalados de quem assiste. Mesmo de fora, a mudança parece impossível. Atis tenta segurar, tenta bloquear, mas o momento desaba em cima dele. Ele perde o apoio e cai no chão, derrotado. Um instante depois, Alan e Atis estão de joelhos, dentes cerrados, a frustração vazando pela respiração. Uma mensagem aparece diante de Nox. Tempo do gênio terminou. No segundo em que a habilidade cai, o peso da luta atinge Nox como um soco atrasado. Ele permanece de pé, vitorioso, mas a respiração pesa, e o corpo revela o cansaço que ele escondeu enquanto o tempo estava lento. Scylla grita do assento, a voz tensa de preocupação pelos filhos. Nox não responde. Ele vira os olhos para o árbitro, em silêncio, perguntando se acabou. O árbitro confirma, então anuncia formalmente para a multidão, Nox von Linhaber é o vencedor. As palavras caem como um martelo. As mãos de Alan se fecham em punhos, a raiva fervendo enquanto ele tenta aceitar o que acabou de acontecer. Nox afrouxa o aperto na espada e vira o olhar para o chefe da família. O chefe da família está sorrindo, satisfeito. Nox se curva com respeito, gratidão no gesto, e então anuncia que está indo embora. Ele se afasta em direção à saída. Atrás dele, Thalia observa com um olhar fixo e determinado, como se já tivesse decidido que não vai deixá-lo sumir. No instante em que Nox sai, o corpo o trai. Uma crise de tosse vem do nada, forte o bastante para dobrar a postura dele para frente. Ele olha para as mãos e vê sangue manchando a pele. A realização chega na mesma hora, ele usou a habilidade tempo demais. Ele conhece a falha do tempo do gênio. Se ultrapassar a duração, um debuff ativa. Uma mensagem do sistema confirma, seu tempo de vida foi reduzido em 2 dias e 17 horas. Nox sente o peso desse número cair mais fundo do que dor. É permanente. Rouba a vida e o deixa mais vulnerável a doenças. Ele fica ali, sangue nas mãos, engolindo o preço da vitória. Mesmo assim, ele solta um suspiro aliviado, grato por isso não ter acontecido diante de todo mundo. Se alguém o visse desmoronar daquele jeito, a entrada na academia poderia ser questionada, ou pior. Mas o alívio dura só um segundo. Uma voz chama o nome dele. Nox se vira e vê Thalia ali. Ela pergunta se ele se feriu na luta. A mente de Nox entra em pânico. Ela o encontrou de novo. Logo ela. E ele não pode permitir que Theodore descubra o debuff, não agora, não depois de finalmente garantir o ingresso. Antes que ele consiga responder, Thalia fala de novo, admitindo o choque. Ela não acredita que ele venceu um duelo entre irmãos parecendo tão frágil. Então Thalia cora, envergonhada, e admite que julgou ele errado. Durante o último mês, ela ouviu balançando uma espada de madeira de forma desajeitada e nunca ouviu empunhar uma lâmina de verdade. Ela presumiu que a vitória veio de um talento despertado. Então veio perguntar como ele despertou isso, e como treinou. Aí ela explica o que realmente incomodou. Quando os duelos terminaram, ela notou que ele estava prestes a desabar quando ficou sozinho. E mesmo assim, ela pensou que foi a força esmagadora dele que o ajudou a vencer os irmãos. Mas por dentro, os pensamentos de Thalia mudam. Ela percebe que os rumores estavam errados. Nox não é um inútil sem valor, ele treinou, forçou, e trabalhou para vencer a qualquer custo. Ao vê-lo tossir, ela estende uma mão na direção dele, perguntando se está bem. Nox reage na hora, afastando a mão dela com um tapa e dizendo que não quer ser tocado. O gesto é seco e defensivo, criando espaço entre os dois como uma barreira. Por dentro, Nox sente vergonha. 2 anos vivendo em jogos não ensinaram exatamente como lidar com interações humanas reais. E o fato de Thalia ser a personagem que um dia vai matá-lo faz cada palavra parecer pisar em gelo fino. O rosto de Thalia suaviza para algo triste. Ela só queria pedir desculpas. Nox, pego de surpresa, pergunta por que ela está se desculpando.
Thalia explica o erro dela. Ela ouviu que o corpo dele era fraco desde o nascimento, então assumiu que ele focava apenas em treinar stamina e não levava a espada a sério. Agora ela percebe que o julgou errado, e admite que parecer um inútil provavelmente não foi algo que ele escolheu de propósito. Ela até menciona a lição de Emma, que pessoas podem entender outras errado, e esses mal-entendidos podem ser cruéis. Nox fica ali ouvindo. Ele não sabe o que dizer, porque a honestidade dela é real. E essa sinceridade bate exatamente com o que ele lembra da personagem no jogo. Thalia tem o traço cavalheirismo, mas também é filha de uma família ducal orgulhosa, o que significa que admitir estar errada é praticamente falar outra língua para ela. Mesmo assim, ela permanece ali com aquela honestidade triste no rosto, e Nox percebe que ela quis dizer cada palavra. A sinceridade é real, e é justamente isso que torna tudo perigoso. Nox finalmente fala, mantendo a voz controlada. Ele diz que, se ela realmente o vê desse jeito, então precisa ficar de boca fechada sobre uma coisa: a tosse. E o fato de ele estar sangrando. Thalia responde na hora, a confiança voltando como uma armadura se encaixando de novo. Ela promete que não vai contar para ninguém. Nox analisa a resposta, pesando aquilo, e uma parte pequena da mente dele afrouxa. Talvez ele não precise se preocupar com esse segredo vazando. Pelo menos não por ela. Ele se vira sem ficar ali, já deslocando o peso do corpo para ir embora. Enquanto começa a andar, ele diz para ela manter a promessa. Atrás dele, Thalia observa as costas dele, bochechas vermelhas, presa num vendaval estranho de emoções que ela não sabe nomear. Em outro lugar, no escritório de Theodore, Milha fala com satisfação na voz, contente por sua suspeita anterior não ter sido em vão. Ele se vira para Rodvel e pergunta o que ele acha do talento de Nox. Rodvel admite que não consegue entender por que Nox se deixava apanhar antes, mas depois de observar outros garotos da mesma idade e outros jovens mestres, Rodvel chega a uma conclusão. Nox é o mais excepcional entre todos eles. Theodore concorda e vai além, suspeitando que Nox talvez tenha ainda mais talento escondido. Theodore dá uma ordem clara a Rodvel. Observe Nox de perto. Veja tudo o que ele faz, mas sem interferir. Rodvel se curva e aceita na hora, prometendo executar isso com diligência. Os pensamentos de Theodore vão para a Espada Negra Suprema e para a pergunta se Nox tem o suficiente para herdá-la. Então Theodore reconhece que não tem muito tempo restante e reforça o quão importante essa tarefa é. Rodvel se curva de novo, prometendo total esforço. De volta à residência de Nox, uma mensagem do sistema aparece confirmando a conclusão da missão tutorial e a vitória na primeira luta. Nox encara, percebendo de novo que este mundo é real, mas ainda funciona com regras de jogo. Outra mensagem surge com recompensas, 3 pontos de atributo gratuitos. Nox se ilumina e solta que tirou a sorte grande. Então a realidade dá um soco nele de novo quando ele lembra que, depois de um mês inteiro correndo como um possesso, a estamina dele só subiu 2 pontos. Ele reclama que o sistema podia ter dado essas recompensas antes. Ele abre a janela de status e coloca os 3 pontos em sorte, levando o atributo para 10. Ele raciocina rápido, sorte é valiosa em Inner Lunatic porque não é um atributo que dá para farmar com esforço. Mais mensagens chegam imediatamente, recompensas por finalização em massa, um voucher aleatório de gacha e um voucher de conjuração de habilidade de uso único. Nox relaxa um pouco, aliviado por o sistema de benefícios ainda existir. Para ele, esse sistema é oportunidade, simples assim. Ele decide usar o gacha na hora. Uma máquina de gacha aparece à frente dele, e ver aquilo com os próprios olhos parece estranho. Como se a tela tivesse entrado no quarto. Ele segura a manivela e gira, torcendo por algo de alto nível. Ele lembra as chances. Básico e abaixo aparece como trapo, normal é branco. Alto nível é dourado. O topo é arco-íris, os de elite. Nox reza em silêncio por pelo menos um pergaminho dourado. Então o resultado aparece. E ele explode de alegria como se não conseguisse segurar. Ele abre o pergaminho, e novas mensagens identificam a recompensa. Traço avançado adquirido,
mão supressora da superioridade. Nox encara, incredulidade e felicidade se misturando quando percebe o que ganhou. As informações aparecem com clareza. É uma habilidade ativa, rank alto, sem elemento. Qualquer um com valor de status abaixo do dele sofre uma redução de 20% em todos os atributos. Nox abre um sorriso enorme, gritando: eu amo esse jogo. Todo mundo já passou por isso, parceiro. Só não vai olhar o que vier na próxima rodada. Mas ele ainda assim fica eufórico por ser uma habilidade de debuff. E enquanto saboreia a vitória, ele se lembra, ainda existe outra recompensa guardada para usar depois. Um prompt do sistema desliza no campo de visão de Nox, perguntando se ele quer usar o voucher de conjuração de habilidade de uso único. Ele dispensa o prompt em vez de confirmar. Ele decide guardar o voucher até o momento em que Theodore reunir todos os irmãos na propriedade. Aqui, tempo vale mais do que poder. Os pensamentos de Nox vão para Grelin Aber, o segundo filho mais velho, que deve voltar em breve após terminar o treinamento de cavaleiro. Ele sabe o que isso significa. Ele precisa encontrar os tesouros escondidos e lidar com Grey. Não há espaço para descanso. Cada passo tem que ser deliberado. Mesmo assim, uma preocupação sai dos ombros. Ele conclui que não precisa mais se preocupar com Thalia. Pela personalidade dela e pela promessa que fez, não há motivo para ela se aproximar dele de novo. Essa confiança dura exatamente um dia. Porque na manhã seguinte, Nox encontra Thalia parada bem na frente dele. Perto bastante para não dar para fingir que é coincidência, ele cruza os braços e pergunta, direto, por que ela está ali, lembrando que já resolveram tudo ontem. O tom é controlado, mas a pergunta é afiada. Thalia baixa a cabeça e murmura alguma coisa. A voz dela é tão baixa que as palavras não chegam claras até ele. Nox inclina a cabeça e pergunta o que ela está tentando dizer. O silêncio estica entre os dois. Então Thalia levanta o rosto. Os olhos estão firmes agora, a postura reta, a confiança se encaixando como uma lâmina sendo puxada. Ela pergunta como ele ficou tão forte em tão pouco tempo, e sem desviar o olhar, pede que ele a ensine a ficar forte também. Assim, encerrando o episódio. Bem na hora em que Nox finalmente vence, e o corpo dele cobra a conta na mesma hora. Ele provavelmente vai entrar na academia, sim. Mas o custo foi sangue. Tempo de vida perdido e um novo nível de atenção de pessoas que não deveriam estar observando ele tão de perto. E agora Thalia, a heroína literal dessa história, está de frente para ele pedindo uma coisa só: me ensine. O que é irônico. Porque na história original, é ela quem deveria matá-lo. Então a verdadeira pergunta não é Nox consegue sobreviver à Academia Eliden. É ele consegue sobreviver ao enredo. Quando o enredo acabou de pedir aulas. A gente se vê no próximo episódio, e se preparem, porque a partir de agora vai ter manhwa novo toda semana.